Fala pessoal, Latos falando. Pessoal, vamos lá para mais um Latos Responde. Polêmico hoje, hein? Polêmico. É um assunto muito polêmico. Qual é a importância da política pra gente no dia a dia, pra gente operar, né? O quanto eu preciso conhecer política para tomar decisões dentro do mercado financeiro? Mal sabe vocês o quanto isso é importante. Mas antes de mais nada, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário aí, né? Comenta aí quais assuntos você quer ver aqui. Comenta o quanto vocês entendem de política, né? Quem não segue o canal, siga o canal, ativa as notificações que todo dia tem vídeo. Roda a vinheta aí. Vamos lá, pessoal. Bora lá. Primeira pergunta, né, que a gente precisa de uma resposta. O que é política, né? O que de fato é política? Quando a gente pensa em política, geralmente as pessoas confundem política com político. Puta, todo mundo tem o seu político de estimação. Para mercado financeiro isso é um grande erro, porque quando você tem um político de estimação, um político que você gosta, cara, você tem uma ideologia. E quando você tem uma ideologia, muitas vezes você não quer ser contrariado a ela, e o mercado não olha para essa questão de ideologia, ele olha para fatos. E a política, decisões políticas geram fatos, e esses fatos geram reflexos econômicos, e esses reflexos econômicos geram movimentações dentro do mercado financeiro, movimentações essas que podem ser positivas ou negativas, mas o ato da política é basicamente um ato de gestão. Um político, ou os políticos, eles fazem gestão do país, entendem tudo o que está acontecendo dentro de um país, fazem, de certa forma, se organizam, de certa forma, criam reuniões para tomar decisões que vão dar bons rumos ao país, né? Hoje, quando a gente pensa em política dentro de Brasil, a gente tem a figura do presidente, que é o legislativo, a gente tem a figura do presidente da Câmara, né, e o presidente do Senado, né, que cuidam ali do legislativo. Então a gente tem o executivo, o legislativo, e a gente tem um outro órgão ali que não é político, mas que acaba muitas vezes resolvendo conflitos políticos, que é o STF, que aí é o jurídico, né? Vamos dizer assim, que é a última instância dentro de um país. Mas em todo caso, quando a gente pensa em políticas, tem que pensar que tem o presidente e seus ministros, que aí é o legislativo, e a gente tem o presidente da Câmara e seus deputados, o presidente do Senado e seus senadores, né? Eles que tomam decisões. Geralmente uma decisão não pode ser tomada sozinha pelo presidente, tem que passar pela Câmara e passar pelo Senado. Se o presidente da Câmara não estiver alinhado com o presidente da República, as coisas são complicadas. Do mesmo jeito, se o presidente da Câmara não estiver alinhado com o presidente do Senado, pode passar na Câmara, mas uma votação importante pode não passar no Senado. Ou seja, os poderes, quando a gente pensa em política, eles têm que estar alinhados, tanto do executivo, que é a presidência, e o legislativo, que é a Câmara e o Senado. Ou seja, precisa existir uma harmonia entre os poderes para que eles cheguem a conclusões super importantes, tá? Então esse é o cotidiano todo dia. Por isso que quando a gente olha para a política, a gente não tem que se preocupar se o presidente é do A, do B, do C, se é o Zezinho, se é o Guinho ou o Luizinho. No final das contas, a gente tem que entender o seguinte: a decisão que ele está tomando junto com a Câmara, junto com o Senado, né, dos projetos que estão sendo votados e tudo, isso é positivo ou negativo para o país? Isso tem reflexo positivo ou negativo para a economia. Então, quando a gente fala em entender política, é entender se a decisão que eles estão tomando, qual reflexo econômico tem, né? Até porque eles são os guardiões da economia, né? De certa forma, as decisões deles definem se a economia do país pode crescer mais ou pode desacelerar, se eles vão gastar mais ou vão gastar menos, se medidas que eles estão tomando futuramente é bom ou ruim para o país. Esse sempre é a grande preocupação quando a gente pensa em política, né? Não é se o presidente A ou o presidente B está no poder, e sim se o presidente que está no poder ele está tomando decisões junto com a Câmara e o Senado, são decisões que vão levar o país para frente. Tá? Então acho que isso é muito importante. Isso também serve externamente. Quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente tem que levar em consideração que existem correlações. O que acontece no mercado externo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem reflexo em Brasil. O que acontece na China tem reflexo em Brasil. Então entender como está a política nesses países também é sempre muito importante, principalmente nos Estados Unidos, que é uma democracia como é dentro do Brasil. Então olhar para fora é muito importante também. A gente não precisa conhecer a política lá
no detalhe como precisa conhecer do nosso país, mas é importante entender quem é o presidente, qual que é a visão do presidente, se é lá nos Estados Unidos, por exemplo, se é republicano, se é democrata, e qual que é a visão que eles têm, quais medidas estão tomando e qual reflexo tem na economia, se isso é bom para a economia brasileira também, se o reflexo na economia deles vai ser positivo para nós ou se vai ser negativo. Então, entender política é ter um olhar neutro, sem ideologia e sim com entendimento qual reflexo aquilo vai ter. Então, é muito importante quando a gente pensa em política entender a política dentro do nosso país, mas como funciona a política lá fora, que é diferente, as medidas são diferentes, mas os reflexos são sempre os mesmos. Decisões políticas geram reflexos econômicos. Esses reflexos econômicos mexem com o mercado, positivamente ou negativamente. Quando a gente entende essas decisões, a gente entende que tipo de reflexo pode ter. Com isso, a gente tira oportunidades em cima disso. E é muito importante ficar muito atento de nunca confundir política com político. Político é algo complicado, porque gera questões ideológicas. Ideologia com capitalismo, ideologia com mercado financeiro, não funciona. Ideologia é o que você quer. E quando você entende política, você reage ao que você sabe. Reagir ao que você quer não funciona dentro do mercado financeiro. Vai te machucar, vai te trazer grandes problemas, que vai te gerar o famoso viés. E viés é sempre o que você quer e não o que você sabe. E o que importa dentro do mercado é literalmente o que você sabe. Mas tenha em mente que a política influencia muito no mercado financeiro. Por quê? Porque ela impacta na economia. E quando ela impacta na economia, ela impacta no mercado financeiro. Então, por isso que é muito importante você acompanhar discursos do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, acompanhar discussões de votações importantes, como CPIs, como votação de projetos que podem movimentar impactos dentro do nosso país. Vou dar um exemplo para vocês. No momento, os grandes projetos importantes para a economia são arcabouço fiscal e também reforma tributária. São projetos que podem dar um rumo novo para a economia do país. É importante, pode mexer na economia como um todo e também no mercado financeiro. Então, esses detalhes são importantes quando a gente pensa em política. É olhar o que os políticos estão fazendo e qual reflexo isso pode ter na nossa economia e, claro, nas nossas decisões dentro do mercado financeiro, nos nossos investimentos, seja em renda fixa, seja em ações. Lembrando que decisões políticas também refletem, por exemplo, na inflação do país, na taxa de juros do país. Então, está tudo interligado. Entender cenário, entender contexto, é entender política também, tá? Então, estudem política, entendam o que os políticos fazem. Isso vai te ajudar a entender muito as movimentações, principalmente internas, dentro do nosso mercado, seja no dólar, seja no índice, seja em ações, ou seja mesmo até em renda fixa, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo.